Diário do Dr. Seward, 18 de setembro. Dirigi imediatamente para Hillinghan e cheguei cedo, mantendo meu táxi no portão. Subi a avenida sozinho. Bati gentilmente e toquei a campainha o mais baixo possível, pois temia incomodar Lucy ou sua mãe e esperava trazer apenas um criado até a porta. Depois de um tempo, sem encontrar resposta, bati e liguei novamente, ainda sem resposta. Amaldiçoei a preguiça dos criados por estarem deitados na cama àquela hora, pois já eram 10 horas, e então toquei e bati novamente, mas com mais impaciência, mas ainda sem resposta. Até então, eu culpara apenas os criados, mas agora um medo terrível começou a me assaltar. Seria esta desolação apenas mais um elo na corrente da destruição que parecia apertar-se à nossa volta? Seria de fato uma casa de morte para a qual eu havia chegado tarde demais? Sei que minutos, mesmo segundos de atraso, poderiam significar horas de perigo para Lucy. Se ela tivesse novamente uma daquelas recaídas terríveis, e dei uma volta pela casa para tentar encontrar por acaso alguma entrada em algum lugar. Não consegui encontrar nenhum meio de entrada. Todas as janelas e portas estavam trancadas e voltei perplexo para a varanda. Ao fazê-lo, ouvi o rápido bater das patas de um cavalo conduzido com rapidez. Pararam no portão e alguns segundos depois encontrei Van Helsing, correndo pela avenida. Quando ele me viu, ele engasgou. Então foi você e acabou de chegar. Como ela está? Estamos muito atrasados. Você não recebeu meu telegrama? Respondi o mais rápido e coerentemente que pude, que só havia recebido seu telegrama de manhã cedo e não tinha um minuto para vir aqui, e não poderia fazer com que ninguém da casa me ouvisse. Ele fez uma pausa e ergueu o chapéu enquanto dizia solenemente: então temo que seja tarde demais. Seja feita a vontade de Deus. Com a sua habitual energia recuperativa, ele continuou: venha. Se não houver nenhuma maneira de entrar, devemos criar uma. O tempo é tudo para nós agora. Demos a volta até os fundos da casa, onde havia uma janela da cozinha. O professor tirou da maleta uma pequena serra cirúrgica e entregou-me. Apontou para a barra de ferro que guardava a janela. Eu os ataquei de uma vez e logo cortei 3 deles. Depois, com uma faca longa e fina, empurramos para trás o feixe dos caixilhos e abrimos a janela. Ajudei o professor a entrar e o segui. Não havia ninguém na cozinha, nem nos quartos dos empregados, que ficavam por perto. Experimentamos todos os cômodos à medida que avançávamos, e na sala de jantar, mal iluminada pelos raios de luz que entravam pelas venezianas, encontramos 4 criadas deitadas no chão. Não havia necessidade de considerá-las mortas, pois sua respiração estertorosa e o cheiro acre de láudano no quarto não deixava dúvidas quanto ao seu estado. Van Helsing e eu nos entreolhamos, e enquanto nos afastávamos, ele disse: podemos cuidar deles mais tarde. Depois subimos para o quarto de Lucy. Por um instante ou 2, paramos na porta para ouvir, mas não havia nenhum som que pudéssemos ouvir. Com rostos brancos e mãos trêmulas, abrimos a porta suavemente e entramos na sala. Como devo descrever o que vimos? Na cama estavam 2 mulheres, Lucy e sua mãe. Esta última estava mais para dentro e coberta por um lençol branco, cuja borda fora empurrada pela janela quebrada, mostrando o rosto pálido e contraído, com uma expressão de terror fixada nele. Ao seu lado estava Lucy, com o rosto branco e ainda mais tenso. As flores que estavam em seu pescoço foram encontradas no colo de sua mãe, e sua garganta estava nua, mostrando as 2 pequenas feridas que havíamos notado antes, mas parecendo horrivelmente brancas e mutiladas. Sem dizer uma palavra, o professor inclinou-se sobre a cama, a cabeça quase tocando o peito da pobre Lucy. Então ele virou rapidamente a cabeça, como quem escuta, e pondo-se de pé, gritou para mim,
Ainda não é tarde demais. Rápido, rápido, traga o conhaque. Desci correndo e voltei com ele, tomando cuidado para cheirá-lo e saboreá-lo, para que também não estivesse drogado, como a garrafa de xerez que encontrei sobre a mesa. As criadas ainda respiravam, mas mais inquietas. Imaginei que o efeito do narcótico estava passando. Não fiquei para ter certeza, mas voltei para Van Helsing. Ele esfregou o conhaque, como em outra ocasião, nos lábios e nas gengivas, nos pulsos e nas palmas das mãos. Ele disse-me: eu posso fazer isto, tudo que pode ser neste momento. Vá acordar aquelas empregadas, passe-os no rosto com uma toalha molhada e bata-os com força. Faça-os receber calor e fogo e um banho quente. Esta pobre alma é quase tão fria quanto aquela ao lado dela. Ela precisará ser aquecida antes que possamos fazer mais alguma coisa. Fui imediatamente e tive pouca dificuldade em acordar 3 das mulheres. A quarta era apenas uma menina e a droga evidentemente a afetou mais fortemente. Então a levei para o sofá e a deixei dormir. As outras ficaram atordoadas a princípio, mas quando a lembrança voltou a elas, choraram e soluçaram de maneira histérica. Fui severo com elas, porém, e não as deixei falar. Eu disse a elas que já era ruim perder uma vida e que, se demorássemos, sacrificariam a senhorita Lucy. Então, soluçando e chorando, elas seguiram seu caminho e prepararam fogo e água. Felizmente, o fogo da cozinha e da caldeira ainda estava aceso e não faltava água quente. Preparamos o banho e carregamos Lucy como ela estava e colocamos nele. Enquanto estávamos ocupados, esfregando seus membros, houve uma batida na porta do corredor. Uma das criadas saiu correndo. Então ela voltou e sussurrou para nós que havia um cavalheiro que tinha vindo com uma mensagem do Sr. Holmwood. Pediu-lhe que simplesmente lhe dissesse que deveria esperar, pois não poderíamos ver ninguém agora. Ela foi embora com a mensagem e, absorto em nosso trabalho, esqueci completamente dele. Nunca vi em toda a minha vida o professor trabalhar com tanta seriedade. Eu sabia, como ele sabia, que se tratava de uma luta corpo a corpo com a morte. E numa pausa disse-lhe isto. Ele me respondeu de uma forma que eu não entendi, mas com o olhar mais severo que seu rosto poderia ter. Se isso fosse tudo, eu pararia aqui onde estamos agora e a deixaria desaparecer em paz, pois não vejo nenhuma luz da vida em seu horizonte. Ele continuou seu trabalho, com vigor renovado e mais frenético. Pouco depois, ambos começamos a ter consciência de que o calor começava a produzir algum efeito. O coração de Lucy bateu um pouco mais audivelmente ao estetoscópio e seus pulmões tiveram um movimento perceptível. O rosto de Van Helsing quase sorriu. Levamos Lucy para o outro quarto, que já estava preparado, e a deitamos na cama e forçamos algumas gotas de conhaque goela abaixo. Notei que Van Helsing amarrou um lenço de seda macio em volta do pescoço dela. Ela ainda estava inconsciente e estava tão mal quanto, se não pior, do que já a tínhamos visto. Van Helsing chamou uma das mulheres e disse-lhe para ficar com ela e não tirar os olhos dela até voltarmos, e então me chamou para fora da sala. Devemos consultar o que deve ser feito, disse ele enquanto descíamos as escadas. No corredor, ele abriu a porta da sala de jantar e nós entramos, ele fechando a porta cuidadosamente atrás de si. As venezianas foram abertas, mas as persianas já estavam fechadas, com aquela obediência à etiqueta da morte que a mulher britânica das classes mais baixas sempre observa rigidamente. A sala estava, portanto, vagamente escura. No entanto, era leve o suficiente para nossos propósitos. A severidade de Van Helsing foi um pouco aliviada por uma expressão de perplexidade. Ele estava evidentemente torturando sua mente com alguma coisa. Então esperei um instante e ele falou: "O que devemos fazer agora?"
onde devemos procurar ajuda. Precisamos de outra transfusão de sangue, e isso logo, ou a vida daquela pobre menina não valerá a pena comprar uma hora. Você já está exausto. Estou exausto também. Tenho medo de confiar nessas mulheres, mesmo que elas tenham coragem de se submeter. O que devemos fazer por alguém que abrirá suas veias para ela? Qual o problema comigo, afinal? A voz veio do sofá, do outro lado da sala, e seus tons trouxeram alívio e alegria ao meu coração, pois eram os de Kinsey Morris. Van Helsing sobressaltou-se com raiva ao primeiro som, mas o seu rosto suavizou-se e uma expressão de alegria surgiu nos seus olhos enquanto ele gritava Kinsey Morris e correu em sua direção com as mãos estendidas. O que te trouxe ela? Eu chorei enquanto nossas mãos se encontraram. Ele me entregou um telegrama. Faz 3 dias que não tenho notícias de Stuart e estou terrivelmente ansioso. Não posso sair. Vai ainda na mesma condição. Mande-me saber como Lucy está. Não atrase. Homewood. Acho que cheguei bem na hora. Você sabe que só precisa me dizer o que fazer. Van Helsing avançou, pegou-lhe na mão, olhando-o diretamente nos olhos, enquanto dizia: o sangue de um homem corajoso é a melhor coisa deste mundo, quando uma mulher está em apuros. Mais uma vez, passamos por aquela operação horrível. Não tenho coragem de entrar em detalhes. Lucy teve um choque terrível, e isso afetou-a mais do que antes, pois embora muito sangue lhe corresse nas veias, o seu corpo não respondeu ao tratamento tão bem como nas outras ocasiões. Sua luta de volta à vida foi algo terrível de ver e ouvir. Entretanto, a ação do coração e dos pulmões melhorou, e Van Helsing administrou uma injeção subcutânea de morfina, como antes, e com bom efeito. Seu desmaio tornou-se um sono profundo. O professor observou enquanto eu descia com Kinsey Morris e mandou uma das criadas pegar um dos cocheiros que estavam esperando. O professor observou enquanto eu descia com Kinsey Morris e mandou uma das criadas pagar um dos cocheiros que estavam esperando. Deixei Kinsey deitado depois de tomar uma taça de vinho e disse à cozinheira que preparasse um bom café da manhã. Então um pensamento me ocorreu e voltei para a sala onde Lucy estava agora. Quando entrei suavemente, encontrei Van Helsing com uma das 2 folhas de papel na mão. Evidentemente ele o lerá e estava pensando no assunto, sentado com a mão na testa. Havia uma expressão de severa satisfação em seu rosto, como a de alguém que teve uma dúvida resolvida. Ele entregou-me o papel dizendo apenas: caiu do peito de Lucy, enquanto a levávamos para o banho. Depois de ler, olhei para o professor e após uma pausa perguntei-lhe: em nome de Deus, o que significa tudo isto? Ela estava ou está louca? Ou que tipo de perigo horrível é esse? Fiquei tão perplexo que não sabia mais o que dizer. Van Helsing estendeu a mão e pegou no papel dizendo: não se preocupe com isso agora. Esqueça-se por enquanto. Você saberá e compreenderá tudo a seu tempo, mas isso será mais tarde. E agora, o que é que me veio dizer? Isso me trouxe de volta aos fatos, e eu estava sozinho novamente. Vim falar sobre a certidão de óbito. Se não agirmos de forma adequada e sensata, poderá haver um inquérito, e esse documento terá de ser produzido. Tenho a esperança de que não necessitemos de um inquérito, pois se tivéssemos, certamente mataríamos a pobre Lucy, se nada mais o fizesse. Eu sei, você sabe, e o outro médico que a atendeu sabe, que a senhora Winsterra teve doença cardíaca, e podemos certificar que ela morreu disso. Vamos preencher o certificado imediatamente, e eu mesmo o levarei ao cartório, e irei ao agente funerário. Bom, meu amigo John, bem pensado. Na verdade é a senhorita Lucy. Se ela está triste com os inimigos que a cercam, é pelo menos feliz com os amigos que a amam. 1, 2, 3, todos abrem as veias por ela. Agora vá. No corredor,
encontrei Kinsey Morris com um telegrama para Arthur, dizendo-lhe que a senhora Winsterra estava morta, que Lucy também estava doente, mas agora estava melhor, e que Van Helsing e eu estávamos com ela. Eu disse a ele para onde estava indo, e ele me apressou, mas enquanto eu ia, disse-me: "Quando você voltar, Jack, posso trocar algumas palavras com você, só para nós?" Balancei a cabeça em resposta e saí. Não encontrei dificuldades com o registro e combinei com o agente funerário local que viesse à noite para medir o caixão e fazer os preparativos. Quando voltei, Kinsey estava me esperando. Eu disse a ele que eu veria assim que soubesse de Lucy e subi para o quarto dela. Ela ainda estava dormindo e o professor aparentemente não havia se mexido do assento ao lado dela. Pelo fato de ele ter colocado o dedo nos lábios, concluí que ele esperava que ela acordasse logo e tinha medo de impedir a natureza. Então fui até Kinsey e levei-o para a sala de café da manhã, onde as persianas não estavam fechadas e que era um pouco mais alegre, ou melhor, menos triste do que as outras salas. Quando ficamos sozinhos, ele disse-me: "Jack Swart, não quero enfiar-me no lugar onde não tenho o direito de estar, mas este não é o caso normal. Você sabe que eu amava aquela garota e queria me casar com ela. Mas embora tudo isso já tenha passado, não consigo deixar de me sentir ansioso por ela. O que há de errado com ela?" "O holandês é um bom sujeito, posso ver. Disse naquela vez que vocês dois entraram na sala que vocês deveriam receber outra transfusão de sangue e que você e ele estavam exaustos. Agora sei muito bem que vocês médicos falam a porta fechada e que o homem não deve esperar saber sobre o que consultam em particular. Mas este não é um assunto comum, e seja o que for, fiz a minha parte, não é assim?" "É isso mesmo", eu disse, e ele continuou: "Presumo que você e Van Helsing já tenham feito o que eu fiz hoje, não é assim?" Enquanto falava, o pobre sujeito parecia terrivelmente ansioso. Ele estava torturado pelo suspense em relação à mulher que amava e sua total ignorância do terrível mistério que parecia envolvê-la intensificava sua dor. Seu próprio coração estava sangrando e foi preciso toda a masculinidade dele, e havia muita masculinidade também, para impedi-lo de desmoronar. Fiz uma pausa antes de responder, pois senti que não deveria trair nada que o professor desejasse que fosse mantido em segredo, mas ele já sabia tanto e adivinhava tanto que não poderia haver razão para não responder. Então respondi na mesma frase: "É isso mesmo." "E há quanto tempo isso acontece?" "Cerca de 10 dias." 10 dias. Então imagino, Jack Swart, que aquela pobre bonita criatura que todos nós amamos colocou em suas veias, nesse período, o sangue de 4 homens fortes. Então, aproximando-se de mim, ele falou num meio sussurro feroz: "Agora eu lhe pergunto, o que tirou o sangue dela?" Eu balancei minha cabeça. "Isso", eu disse, "é o ponto crucial. Van Helsing está simplesmente frenético com isso, e estou perdendo o juízo. Não posso nem arriscar um palpite. Houve uma série de pequenas circunstâncias que derrubaram todos os nossos cálculos quanto à possibilidade de Lucy ser devidamente vigiada, mas isso não ocorrerá novamente. Aqui ficaremos, até que tudo esteja bem." Kinsey estendeu a mão. "Conte comigo", disse ele. "Você e o holandês me dirão o que fazer, e eu farei." Quando acordou no final da tarde, o primeiro movimento de Lucy foi apalpar seu seio, e para minha surpresa, tirou o papel que Van Helsing me dera para ler. O cuidadoso professor o colocou no lugar de onde veio, para que ao acordar ela não ficasse alarmada. Seus olhos então pousaram em Van Helsing e em mim também, e se alegraram. Então ela olhou ao redor da sala e, vendo onde estava, estremeceu. Ela deu um grito alto e colocou as pobres mãos finas diante do rosto pálido. Nós dois entendemos o que isso significava, que ela havia percebido plenamente a morte da sua mãe.
Então tentamos o que pudemos para confortá-la. Sem dúvida, a simpatia aliviou um pouco, mas ela estava muito abatida em pensamento e espírito, e chorou silenciosamente e fracamente por um longo tempo. Dissemos a ela que um de nós, ou ambos, permaneceríamos com ela o tempo todo, e isso pareceu confortá-la. Ao anoitecer, ela caiu no sono. Aqui aconteceu uma coisa muito estranha. Ainda dormindo, ela tirou o papel do peito e rasgou em dois. Van Helsing se aproximou e pegou os pedaços dela. Mesmo assim, porém, ela continuou com o ato de rasgar, como se o material ainda estivesse em suas mãos. Finalmente, ela levantou as mãos e as abriu, como se estivesse espalhando os fragmentos. Van Helsing pareceu surpreso e franziu as sobrancelhas, como se estivesse pensando, mas não disse nada. 19 de setembro. Durante toda a noite passada, ela dormiu irregularmente, sempre com medo de dormir e um pouco mais fraca quando acordava. O professor e eu nos revezávamos para vigiar e nunca a deixamos, nem por um momento sozinha. Quincy Morris não disse nada sobre sua intenção, mas eu sabia que ele patrulhava a casa toda a noite. Quando o dia chegou, sua luz penetrante mostrou os estragos na força da pobre Lucy. Ela mal conseguia virar a cabeça e o pouco alimento que conseguia ingerir parecia não lhe fazer bem. Às vezes ela dormia e tanto Van Helsing quanto eu notávamos a diferença nela entre dormir e acordar. Enquanto dormia, ela parecia mais forte, embora mais abatida, e sua respiração era mais suave. Sua boca aberta mostrava as gengivas pálidas, afastadas dos dentes, que pareciam positivamente mais longas e nítidas do que o normal. Quando ela acordou, a suavidade de seus olhos evidentemente mudou sua expressão, pois ela parecia ela mesma, embora estivesse morrendo. À tarde, ela perguntou por Arthur e telegrafamos para ele. Quincy foi encontrá-lo na estação. Quando ele chegou, eram quase 6 horas e o sol estava se pondo forte e quente, e a luz vermelha entrava pela janela e dava mais cor às bochechas pálidas. Quando a viu, Arthur estava simplesmente sufocado de emoção, e nenhum de nós conseguia falar. Com o passar das horas, os ataques de sono, ou o estado de coma, que por isso passava, tornaram-se mais frequentes, de modo que as pausas, quando a conversa era possível, foram encurtadas. A presença de Arthur, porém, parecia funcionar como estimulante. Ela se recuperou um pouco e falou com ele com mais entusiasmo do que desde que chegamos. Ela também se recompôs e falou tão alegremente quanto pôde, para que tudo fosse feito o melhor. Já é quase 1 hora e ele e Van Helsing estão sentados com ela. Devo substituí-los dentro de 1/4 de hora e estou registrando isso no fonógrafo de Lucy. Até às 6 horas devem tentar descansar. Temo que amanhã terminemos a nossa vigilância, pois o choque foi grande demais. A pobre moça não pode se reunir. Deus ajude a todos nós. Carta de Mina Harker para Lucy Winsterra. 17 de setembro. Minha querida Lucy, parece que faz muito tempo que não tenho notícias suas, ou mesmo desde que escrevi. Você vai me perdoar, eu sei, por todas as minhas falhas, quando tiver lido todo o meu orçamento de notícias. Bem, recuperei meu marido, tudo bem. Quando chegamos a Exeter, havia uma carruagem nos esperando, e nela, apesar de ter tido um ataque de gota, estava o Sr. Hawkins. Ele nos levou para sua casa, onde havia quartos agradáveis e confortáveis para todos nós, e jantamos juntos. Depois do jantar, o Sr. Hawkins disse: Meus queridos, quero beber a sua saúde e prosperidade, e que todas as bênçãos acompanhem vocês dois. Conheço vocês dois desde crianças, e com amor e orgulho vi vocês crescerem. Agora, quero que você viva aqui comigo. Não me resta nem pintinho nem criança. Todos se foram, e em meu testamento
Deixo tudo para você. Eu chorei, Lucy querida, enquanto Jonathan e o velho davam as mãos. Nossa noite foi muito, muito feliz. Então, aqui estamos nós, instalados nesta bela casa antiga, e tanto do meu quarto quanto da sala posso ver de perto os grandes olmos da catedral, com seus grandes caules pretos destacando-se contra a velha pedra amarela da catedral. E eu posso ouvir as gralhas lá em cima, grasnando e grasnando, e tagarelando, e fofocando o dia todo, à maneira das gralhas e dos humanos. Estou ocupada, não preciso contar, organizando coisas e tarefas domésticas. Jonathan e o Sr. Hawkins estão ocupados o dia todo, pois agora que Jonathan é sócio, o Sr. Hawkins quer contar a ele tudo sobre os clientes. Como está sua querida mãe? Eu gostaria de poder correr até a cidade por um dia ou dois para ver você, querida. Mas não me atrevo a ir ainda, com tantas coisas sobre meus ombros, e Jonathan ainda quer cuidar de mim. Ele está começando a fortalecer seus ossos novamente, mas estava terrivelmente enfraquecido pela longa doença. Mesmo agora, ele às vezes acorda de repente e acorda todo trêmulo, até que eu consiga convencê-lo a voltar à sua placidez habitual. No entanto, graças a Deus, essas ocasiões tornaram-se menos frequentes com o passar dos dias e com o tempo passarão completamente, espero. E agora que contei minhas novidades, deixe-me perguntar as suas. Quando você vai se casar? Onde? Quem realizará a cerimônia? O que você vestirá? E se será um casamento público ou privado? Conte-me tudo, querida. Conte-me tudo, pois não há nada que lhe interesse, que não seja caro para mim. Adeus, minha querida Lucy, e bênçãos para você. Atenciosamente, Mina Harker. Relatório de Patrick Hennessy para John Seward. 20 de setembro. Meu caro senhor, de acordo com seus desejos, anexo um relatório das condições de tudo o que foi deixado sob meus cuidados com relação ao paciente Henfield. Há mais a dizer. Ele teve outro surto. Esta tarde, uma carroça com 2 homens fez uma parada na casa vazia, cujo terreno confina com o nosso. A casa para onde, você deve se lembrar, o paciente fugiu 2 vezes. Os homens pararam no nosso portão para perguntar ao porteiro o caminho, pois eram estranhos. Eu estava olhando pela janela do escritório, fumando depois do jantar, e vi um deles chegando em casa. Ao passar pela janela do quarto de Henfield, o paciente começou a avaliá-los por dentro e xingá-los com todos os nomes obscenos que conseguia encontrar. O homem, que parecia um sujeito bastante decente, contentou-se em dizer-lhe para calar a boca, ao que nosso homem o acusou de roubá-lo e de querer matá-lo, e disse que o impediria se ele fosse balançar para isso. Abri a janela e fiz sinal para o homem não se importar. Então, ele perguntou o caminho com bastante educação, e eu lhe disse onde ficava o portão da casa vazia. Ele foi embora, seguido de ameaças, maldições e injúrias do nosso homem. Desci para ver se conseguia descobrir alguma causa para sua raiva, já que ele geralmente é um homem muito bem comportado, e com exceção de seus ataques violentos, nada parecido jamais havia acontecido. Eu o encontrei, para minha surpresa, bastante sereno e muito genial em seus modos. Tentei fazê-lo falar sobre o incidente, mas ele gentilmente me fez perguntas sobre o que eu queria dizer e me levou a acreditar que ele estava completamente alheio ao caso. Lamento dizer, porém, que foi apenas mais um exemplo de sua astúcia, pois meia hora depois ouvi falar dele novamente. Desta vez, ele havia escapado pela janela do seu quarto e estava correndo pela avenida. Chamei os atendentes para me seguirem e corri atrás dele, pois temia que ele estivesse planejando alguma travessura. Meu medo foi justificado quando vi a mesma carroça que havia passado antes de descer a estrada, trazendo sobre ela algumas grandes caixas de madeira.
Os homens enxugavam a testa e tinham o rosto vermelho, como se fizessem um exercício violento. Antes que eu pudesse chegar até ele, o paciente correu até eles e, puxando um deles do carrinho, começou a bater a cabeça no chão. Se eu não o tivesse agarrado naquele momento, acredito que ele teria matado o homem ali mesmo. O outro sujeito pulou e bateu na cabeça dele com a coronha de seu pesado chicote. Foi um golpe horrível, mas ele não pareceu se importar. Me agarrou também e lutou com nós três, puxando-nos de um lado para o outro, como se fôssemos gatinhos. Você sabe que não sou um peso leve e os outros eram homens corpulentos. No início, ele ficou em silêncio em sua luta, mas à medida que começamos a dominá-lo, os atendentes foram colocando um colete nele. Ele começou a gritar: "Vou frustrá-los. Eles não vão me roubar. Eles não vão me matar por centímetros. Lutarei por meu Senhor e Mestre." E todos os tipos de delírios incoerentes semelhantes. Foi com muita dificuldade que o levaram de volta para casa e o colocaram no quarto acolchoado. Um dos atendentes, Hardy, quebrou um dedo. No entanto, eu acertei tudo e ele está indo bem. Carta de Mina Harker para Lucy Winsterra, 18 de setembro. Minha querida Lucy. Um golpe tão triste se abateu sobre nós. O Sr. Hawkins morreu repentinamente. Alguns podem não achar isso tão triste para nós, mas nós dois passamos a amá-lo, tanto que parece que realmente perdemos um pai. Nunca conheci nem pai nem mãe, de modo que a morte do querido velho é um verdadeiro golpe para mim. Jonathan está muito angustiado. Não é apenas porque ele sente tristeza profunda pelo homem querido e bom que foi seu amigo durante toda a sua vida. E agora, no final, o tratou como seu próprio filho e lhe deixou uma fortuna que para pessoas de nossa modesta origem é uma riqueza além do sonho, da avareza. Mas Jonathan sente isso por outro motivo. Ele diz que a quantidade de responsabilidade que isso impõe a ele o deixa nervoso. Ele começou a duvidar de si mesmo. Tento animá-lo e minha crença nele o ajuda a acreditar em si mesmo. Mas é aqui que o grave choque que experimentou lhe afeta mais. Oh, é muito difícil que uma natureza doce, simples, nobre e forte como a dele, uma natureza que lhe permitiu, com a ajuda de nosso querido e bom amigo, passar de escriturário a mestre em poucos anos, fique tão ferida que a própria essência de sua força se foi. Perdoe-me, querida, se eu a preocupo com meus problemas, em meio à sua própria felicidade. Mas, Lucy, querida, devo contar a alguém, pois o esforço de manter uma aparência corajosa e alegre para Jonathan me desafia, e não tenho ninguém a quem que posso confiar. Tenho medo de ir a Londres, como devemos fazer depois de amanhã, porque o pobre Sr. Hawkins deixou em seu testamento que seria enterrado na sepultura com seu pai. Como não há parentes, Jonathan terá de ser o principal enlutado. Tentarei correr para ver você, querida, mesmo que apenas por alguns minutos. Perdoe-me por incomodar você. Com todas as bênçãos, sua amorosa Mina Harker. Diário do Dr. Seward, 20 de setembro. Somente a resolução e o hábito podem me permitir trazer uma anotação esta noite. Estou tão infeliz, tão desanimado, tão cansado do mundo e de tudo que nele há, incluindo a própria vida, que não me importaria se eu visse nesse momento o bater das asas do anjo da morte, e ele tem agitado aquelas asas sombrias com algum propósito ultimamente, a mãe de Lucy e o pai de Arthur, e agora deixe-me continuar com meu trabalho. Eu devidamente substituí Van Helsing em sua vigilância sobre Lucy. Queríamos que Arthur também descansasse, mas ele recusou a princípio. Foi só quando eu lhe disse que deveríamos querer que ele nos ajudasse durante o dia e que não devíamos desmoronar por falta de descanso.
para que Lucy não sofresse, que ele concordou em ir. Van Helsing foi muito gentil com ele. Venha, meu filho, disse ele, venha comigo. Você está doente e fraco, e teve muitas tristezas e muita dor mental, bem como aquela carga sobre sua força que conhecemos. Você não deve ficar sozinho, pois estar sozinho é estar cheio de medos e alarmes. Venha para a sala de estar, onde há uma grande lareira e 2 sofás. Você deitará em um e eu no outro, e nossa simpatia será um conforto, um para o outro, mesmo que não falemos e mesmo que durmamos. Arthur saiu com ele, lançando um olhar de saudade para o rosto de Lucy, que jazia no travesseiro, quase mais branca do que papel. Ela ficou imóvel e olhei ao redor da sala para ver se tudo estava como deveria estar. Pude perceber que o professor havia executado nesta sala, como na outra, seu propósito de usar o alho. Todos os caixilhos das janelas cheiravam mal, e em volta do pescoço de Lucy, sob o lenço de seda que Van Helsing a fez usar, havia um terço rústico das mesmas flores odoríferas. Lucy respirava com dificuldade e seu rosto estava pior, pois a boca aberta mostrava as gengivas pálidas. Seus dentes, sob a luz fraca e incerta, pareciam mais longos e afiados do que pela manhã. Em particular, por algum efeito da luz, os dentes caninos pareciam mais longos e afiados que o resto. Sentei-me ao lado dela e logo ela se mexeu inquieta. No mesmo momento, ouviu-se uma espécie de batida surda ou batida na janela. Fui até lá suavemente e espiei pelo canto da persiana. Havia lua cheia e pude ver que o barulho era feito por um grande morcego que girava, sem dúvida, atraído pela luz, embora tão fraca, e de vez em quando batia com as asas na janela. Quando voltei para o meu lugar, descobri que Lucy havia se mexido um pouco e arrancado as flores de alho da garganta. Substituí-os da melhor maneira que pude e fiquei observando-a. Logo ela acordou e eu lhe dei comida, como Van Helsing havia prescrito. Ela pegou apenas um pouco, e isso languidamente. Não parecia haver com ela agora a luta inconsciente pela vida e pela força que até então tanto marcara sua doença. Parece-me curioso que no momento em que ela tomou consciência, ela tenha pressionado as flores de alho contra si. Certamente era estranho que sempre que ela entrava naquele estado letárgico, com a respiração estertosa, ela tivesse as flores em si. Mas quando ela acordava, ela as apertava com força. Horas que se seguiram, ela teve muitos períodos de sono e vigília e repetiu ambas as ações muitas vezes. Às 6 horas, Van Helsing veio me substituir. Arthur então caiu no sono e misericordiosamente deixou-o dormir. Quando ele viu o rosto de Lucy, pude ouvir a respiração ofegante e ele me disse num sussurro agudo: "Feche a persiana." Então ele se abaixou e, com o rosto quase tocando o de Lucy, examinou-a cuidadosamente. Ele tirou as flores e tirou o lenço de seda do pescoço dela. Ao fazê-lo, recuou e pôde ouvir sua exclamação: "Mein Gott!" Como foi sufocado em sua garganta. Curvei-me e olhei também, e quando percebi um estranho arrepio tomou conta de mim. As feridas na garganta desapareceram completamente. Durante 5 minutos completos, Van Helsing ficou olhando para ela com o rosto mais severo. Então ele se virou para mim e disse-me calmamente: "Ela está morrendo. Não demorará muito agora. Fará muita diferença, observe, se ela morrer consciente ou durante o sono. Acorde aquele pobre garoto e deixe-o vir ver o último. Ele confia em nós e nós lhe prometemos." Fui até a sala de jantar e o acordei. Ele ficou atordoado por um momento, mas quando viu a luz do sol entrando pelas bordas das venezianas, pensou que estava atrasado e expressou seu medo. Assegurei-lhe que Lucy ainda estava dormindo, mas disse-lhe:
o mais gentilmente que pude, que tanto Van Helsing quanto eu temíamos que o fim estivesse próximo. Ele cobriu o rosto e deslizou de joelhos ao lado do sofá, onde permaneceu por 1 minuto, com a cabeça enterrada, rezando, enquanto seus ombros tremiam de tristeza. Peguei-o pela mão e levei-o. Venha, eu disse, meu querido amigo, reúna toda a sua coragem, será melhor e mais fácil para ela. Quando a viu, Arthur estava simplesmente sufocado de emoção. Quando entramos no quarto de Lucy, pude ver que Van Helsing, com sua habitual prudência, estava esclarecendo as coisas e fazendo com que tudo parecesse o mais agradável possível. Ele até havia escovado os cabelos de Lucy para que ficasse no travesseiro com suas habituais ondulações ensolaradas. Quando entramos na sala, ela abriu os olhos. Ao vê-lo, sussurrou baixinho: Arthur, oh meu amor, estou tão feliz que você veio. Ele estava se abaixando para beijá-la quando Van Helsing fez sinal para que ele recuasse. Não, ele sussurrou, ainda não. Segure a mão dela, isso irá confortá-la mais. Então Arthur pegou a mão dela e se ajoelhou ao lado dela. E ela estava no seu melhor, com todas as linhas suaves, combinando com a beleza angelical de seus olhos. Então, gradualmente, seus olhos se fecharam e ela adormeceu. Por um momento, seu peito se ergueu suavemente e sua respiração ia e vinha, como a respiração de uma criança cansada. E então, insensivelmente, ocorreu a estranha mudança que eu notara durante a noite. Sua respiração tornou-se estertorosa, a boca se abriu e suas gengivas pálidas, retraídas, faziam os dentes parecerem mais longos e afiados do que nunca. De um modo meio sonolento, vago e inconsciente, ela abriu os olhos, agora opacos e duros ao mesmo tempo, e disse, com uma voz suave e voluptuosa, como eu nunca tinha ouvido de seus lábios: Arthur, oh meu amor, estou tão feliz que você veio. Me beija. Arthur curvou-se ansiosamente para beijá-la, mas naquele instante, Van Helsing, que como eu, se assustara com a voz dela, lançando-se sobre ele e agarrando-o pelo pescoço com as 2 mãos, arrastou-o para trás com uma fúria de força que eu nunca pensei que ele pudesse ter possuído, e realmente o arremessado quase do outro lado da sala. Não, ele disse, não pela tua alma viva e pela dela. E ele ficou entre os dois, como um leão acuado. Arthur ficou tão surpreso que nem por um momento soube o que fazer ou dizer. E antes que qualquer impulso de violência pudesse se apoderar dele, ele percebeu o lugar e a ocasião e ficou em silêncio esperando. Mantive os olhos fixos em Lucy, assim como Van Helsing, e vimos um espasmo de raiva passar como uma sombra sobre seu rosto. Os dentes afiados se apertaram, então os olhos se fecharam e ela respirou pesadamente. Pouco depois de ela ter aberto os olhos com toda a sua suavidade e estendendo a mão pobre, pálida e magra, pegou na grande mão castanha de Van Helsing, aproximando-a dela, beijou-a. Meu verdadeiro amigo, disse ela com voz fraca, mas com um patos indescritível. Meu verdadeiro amigo e dele. Oh, proteja-o e me dê paz. Eu juro, ele disse solenemente, ajoelhando-se ao lado dela e erguendo a mão, como quem registra um juramento. Então ele se virou para Arthur e disse-lhe: venha, meu filho, pegue a mão dela e beije-a na testa, e apenas uma vez. Seus olhos se encontraram em vez de seus lábios, e então eles se separaram. Os olhos de Lucy fecharam-se, e Van Helsing, que estivera observando atentamente, pegou o braço de Arthur e afastou-o. E então a respiração de Lucy tornou-se estertorosa novamente, e cessou de repente.
Está tudo acabado, disse Van Helsing. Ela está morta. Peguei Arthur pelo braço e levei-o para a sala de estar, onde ele se sentou e cobriu o rosto com as mãos, soluçando de uma forma que quase me derrubou ao ver. Voltei para a sala e encontrei Van Helsing olhando para a pobre Lucy, e seu rosto estava mais severo do que nunca. Alguma mudança ocorreu em seu corpo. A morte devolveu parte de sua beleza, pois sua testa e bochechas recuperaram algumas de suas linhas fluídas. Até os lábios perderam a palidez mortal. Era como se o sangue, já não necessário para o funcionamento do coração, tivesse contribuído para tornar a dureza da morte tão pouco rude quanto poderia ser. Pensávamos que ela morria quando dormia e dormia quando morria. Fiquei ao lado de Van Helsing e disse: "Oh, bem, pobre menina, finalmente há paz para ela. Isso é o fim." Ele se virou para mim e disse, com grave solenidade: "Não é assim, infelizmente. Isso é apenas o começo." Quando lhe perguntei o que queria dizer, ele apenas balançou a cabeça e respondeu: "Não podemos fazer nada ainda. Espere e veja."